Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros dias da nova gestão em Castro, com o prefeito reeleito Moacir Fábio. Bom dia, prefeito, obrigado pela sua presença. Bom dia, Milena, bom dia a todos os telespectadores do DC. Então, para a gente começar, esses foram os primeiros 100 dias da gestão, né? Foram completados em sábado, mas o senhor já estava à frente da prefeitura nos últimos 4 anos. O que mudou da gestão anterior para esse ano? Muita coisa, né? O ano passado, na primeira gestão, quando nós entramos, nós pegamos uma prefeitura totalmente desestruturada, uma prefeitura praticamente quebrada. Eu fiz questão de mostrar isso, dívidas de mais de 5 milhões e uma vontade louca de poder trabalhar sem poder, sem ter condições necessárias de fazer. Esse mandato agora é totalmente diferente, né? Nós, com recursos em caixa, com a prefeitura equilibrada e sem poder trabalhar do jeito que você gosta, do jeito que você quer trabalhar, porque a pandemia nos tirou essa liberdade. Então, desde o início do mandato, nós estamos preocupados com a população, com as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado, pelo governo federal e também governo municipal. E a maior preocupação nesse momento, pelo menos da minha pessoa como prefeito, é tentar o mais rápido possível fazer a vacinação em massa da nossa população, para que nós possamos levar, em partes, uma vida quase normal. No ano passado, todo mundo esperava que virando 2021 a gente já viveria um pós-pandemia, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A pandemia veio ainda mais forte. O que o senhor tinha pensado em fazer nesse início da nova gestão e que não pôde ser feito por conta do alastramento da doença? Na verdade, o que me levou à minha reeleição foi o grande número de obras que fizemos nos municípios. Foram mais de 200 milhões de reais em investimentos. E muitas obras ficaram inacabadas e muitas obras precisavam ser terminadas. Foi um dos motivos que me levou à reeleição. Porém, nós esperávamos um 2021 totalmente diferente e, infelizmente, com a chegada da vacina e também a mutação do vírus, houve um relaxamento nas prevenções e o número acabou explodindo no Brasil de uma maneira igualitária em todos os estados. Mas mesmo assim nós continuamos fazendo o que nós pretendíamos, mesmo de uma maneira mais lenta, mas continuamos investindo, concluímos o asfalto do Socavão, que é um distrito grande que temos no nosso município, que era um sonho da população. Nós pavimentamos o Parque Lacustre 2 e 3, que é um outro setor turístico também do nosso município. Nós demos a ordem de serviço junto com o Estado do Paraná, no investimento, talvez um dos maiores investimentos dentro do município, que é o contorno norte do município. Foram 78 milhões que foram autorizados à execução da obra, e também o nosso trevo de acesso ao município, que era uma das necessidades grandes que nós tínhamos na nossa gestão passada. Nós repassamos quase 2 milhões de reais às entidades que estão trabalhando com as nossas crianças, que estão trabalhando e nos ajudando com o Covid. Nós assinamos quase 7 milhões com a Caixa Econômica Federal no programa que eu lancei na campanha, que é Casa Sem Poeira, onde tiver no interior mais de 3 ou 4 casas, nós vamos fazer as pedras poliédricas na frente dessas casas, dessas vilas, para acabar com a poeira e assim melhorando a qualidade de vida do povo do interior. Então a gente fez bastante coisa, né, em pouco tempo, mas o nosso ritmo é totalmente diferente do que está acontecendo. Nós não temos a liberdade de sair, buscar recursos, coisa que eu estava acostumado a fazer. Eu não sou um prefeito de gabinete, não gosto de ficar lá sentando e esperar as coisas acontecerem. Eu gosto, pelo bom trânsito que eu tenho junto ao governo do estado, junto ao governo federal,
conheço muita gente, é meu quarto mandato, então nós temos esses caminhos a serem seguidos para captar recurso, que é o que faz com que as coisas aconteçam. Infelizmente, a pandemia nos tirou isso, né? Parece que foi uma rasteira, mas mesmo assim nós estamos dando continuidade aos recursos que nós já tínhamos disponíveis, e tentando aos poucos executar o nosso planejamento para a próxima gestão. No ano passado, logo após o senhor ser empossado, o senhor veio aqui no nosso estúdio, conversou com a gente sobre os planos para a nova gestão. Naquele momento a gente comentou sobre algumas obras como a da rodoviária, por exemplo. O senhor falou que iniciaria uma revisão dos contratos de obras. Qual que é o trabalho que vem sendo feito, desenvolvido nesse sentido? Já foi terminada alguma dessas revisões? Já teve alguma conclusão? Sim, nós estamos revisando, nós estamos melhorando alguns projetos, estamos aditivando outros e cancelando outros. Infelizmente, quando você faz uma licitação, você não pode escolher a empresa que ganha. Eu tenho o centro, vou te dar um exemplo, eu tenho o centro de especialidades, uma das obras dos meus sonhos, que foi um valor que nós conquistamos junto ao ministro na época de saúde, Ricardo Barros, de 5 milhões de reais, que eu não consegui tirar a obra do chão. Por quê? A empresa que ganhou, infelizmente, é picareta, a palavra é essa. Houve também alguns transtornos, não vamos jogar toda a culpa da empresa, mas ela deveria prever isso, né? A questão do solo, que era úmido, o aumento do ferro, que foi de quase 70%, mas tudo isso deveria ter uma previsão, né, dentro de uma pessoa que entra numa licitação grande como essa. E isso causa alguns transtornos para mim, para a população, porque nós temos que notificar a empresa, tem um prazo, daí notificar de novo até excluir a empresa do contrato para que possa ser feita a nova licitação, e infelizmente já com preço defasado, dificilmente a gente consiga alguém que faça rápido o que nós queríamos que tivesse pronto já no segundo semestre desse ano, que infelizmente pelo jeito eu não vou conseguir. Além dessa, alguma outra obra que está com análise de contrato, que pode ter a empresa alterada, possa passar por uma nova licitação? Olha, a principal obra é essa, obra grande de impacto, de grandes recursos é essa. As outras são obras menores que facilmente a gente consegue resolver. Nós também temos a obra do Caramuru, nós também notificamos a empresa para fazer algumas correções. É um estádio que marca a história do município de Castro, ficou muito bonito. E a empresa agora está fazendo as correções que foi notificada por nós. Infelizmente, mas está fazendo tudo, cumprindo com o cronograma, até gastando mais do que deveria. Então, existem algumas empresas que erram, mas têm a responsabilidade de acertar, né? E outras empresas que, infelizmente, simplesmente viram as costas e que se lasque o projeto, que se lasque a obra e abandona, e, infelizmente, nós vamos ter que sofrer as sanções da lei. Uma multa de R$1 milhão. Além dessas obras de asfalto que o prefeito comentou, a prefeitura também entregou recentemente algumas reformas em unidades básicas de saúde, por exemplo. Quais que devem ser as obras que podem ser entregues à população ainda nesse ano? Nós temos muitas obras que estão sendo executadas. Nós estamos executando mais 10 ampliações de pós-saúde. O ano passado foram 14. O ano passado não. A gestão passada foram 14. Nós ampliamos, nós fizemos algo de primeiro mundo para o atendimento das pessoas, principalmente do interior e dos bairros, para ter qualidade no atendimento, e não só os nossos munícipes, mas também os nossos profissionais, né? O qual nós temos que valorizar cada vez mais os profissionais de saúde, que é os que estão na frente agora. Nós vamos fazer, eu tenho projeto para fazer 2 novas creches, já mandei fazer o projeto para que possam ser licitadas. Nós vamos fazer casas populares. Nós temos um planejamento muito forte de execução e temos recurso para isso. O único problema é que tudo agora atrasa, não tem material, os materiais estão chegando com atraso, não existe
não existe matéria-prima, né? Porque por causa da pandemia, muitos estados, muitos municípios que fornecem isso estão com um ritmo mais lento e isso está prejudicando o andamento de tudo. Se Deus quiser, logo isso aí vai passar e nós vamos voltar ao normal. Falando agora de um assunto que vem sendo discutido aí desde o início da pandemia, a educação, né? O retorno das aulas. Castro é uma cidade que já retomou as aulas ali no município. De que forma que está sendo feita essa dinâmica para que os alunos e os professores consigam ser protegidos também da doença? Olha, de maneira exemplar. No começo, eu estava realmente preocupado com o retorno das aulas. Nós retornamos o quarto e o quinto ano apenas, que não precisam do transporte escolar. Nós estamos esperando o Estado voltar para que nós possamos voltar juntamente com o Estado, porque uma coisa é ligada à outra com relação ao transporte dessas crianças. Mas aquelas crianças que podem se deslocar às salas de aulas, que é o quarto e o quinto ano, já estão tendo aula desde o início, num protocolo seguido pela nossa saúde, acompanhada pela saúde, e eu posso te garantir que essas crianças, da maneira que está sendo feito, no sistema alternado, como está sendo feito no sistema misto, elas estão muito mais seguras na sala de aula do que na rua ou até na própria casa, porque lá você toma sempre as precauções que tem que ser tomadas para a proteção da criança. Falando agora em transporte público, Castro viveu uma situação parecida com a de Ponta Grossa há algumas semanas, em que a empresa ali atrasou alguns pagamentos, mas o transporte público já foi retomado no município. A prefeitura teve alguma interferência nisso? Assim como em Ponta Grossa, a empresa de transporte coletivo pediu algum subsídio da prefeitura? Como que foram essas negociações e o que pode acontecer daqui para frente? Essas negociações estão em andamento. A empresa pediu, sim, algumas isenções devido à pandemia. Ninguém pode negar que eles estão sofrendo, né? Mas não podem fazer o que fizeram. A prefeitura não tem nada com o relacionamento deles com os seus funcionários. Nós temos um contrato que tem que ser vigente, que tem que ser executado. Se eles pagam os funcionários deles ou não pagam, se o contrato é bom ou é ruim, não cabe à prefeitura decidir isso. E foi isso que eu falei a eles. Então nós notificamos a primeira vez e a segunda vez nós demos um prazo de 4 dias para que eles retornassem aos trabalhos, para não prejudicar a população. Caso contrário, nós iríamos por outros transportes que já estava totalmente planejado pela prefeitura para a nossa população. Mas felizmente a empresa fez o acordo com seus funcionários e retornaram às atividades. Muita gente, quando a gente fala dessas crises no transporte coletivo, a gente vê muitas pessoas ali que falam, mas por que não escolhe outra empresa? Por que então não quebra o contrato com essa? Até quando que vai o contrato com a empresa do transporte coletivo de Castro? Eu acredito que até 2022, né? Aí haverá uma nova licitação e se o contrato for ruim, a empresa que não participe, né? Existem outras empresas que possam vir participar, infelizmente essas empresas estão na mão de poucos, mas eu acredito que nós teremos sim novidades nos próximos anos, nas próximas licitações, na melhoria até da qualidade do transporte. A justificativa da empresa é justamente ali o impacto nas suas finanças devido à pandemia, né? E na prefeitura, qual que foi esse impacto? Um ano depois do início da pandemia, como que estão os cofres públicos? Eles foram ali, tiveram algum dano, tiveram alguma diferença por conta da pandemia? As prefeituras, elas já vêm há algum tempo capengando com os seus recursos. Os recursos estão cada vez menores, os repasses estão cada vez menores. É uma briga que nós tínhamos lá atrás, quando eu fui presidente da MP, que é a melhor repartição do imposto, né? E o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele prometeu isso em campanha. Ele falava, se você lembra, menos Brasília e mais Brasil. Então, estamos esperando que isso aconteça, né? A repartição melhor dos tributos,
que os municípios possam ter autonomia em poder trabalhar e não precise estar com o pires na mão buscando recursos e ficando dependendo de outras autoridades e devendo favor para as outras autoridades. Castro é um município forte no setor agropecuário, mas a crise realmente ela vem 2 anos depois da pandemia. Então eu acredito que os próximos anos, para os gestores, não serão anos fáceis, serão anos também complicados. Nós sentimos o impacto imediato já na arrecadação, mas o pior ainda está por vir. Para que esses impactos ocorram cada vez menos, a gente precisa de uma melhora na saúde. Dentro dessa área, recentemente em Castro, o Hospital da Cruz Vermelha recebeu uma estruturação, até passou a atender pacientes de fora. Quais que foram os investimentos feitos nesse ano na estrutura de atendimento à saúde, principalmente à Covid? É bom lembrar que quando eu assumi a prefeitura, o nosso hospital não existia, né? Quando eu saí da prefeitura em 2012, o hospital a São Camilo não quis mais continuar com a outra gestão, porque não se acertou no contrato. Foi feito outras licitações, acabaram sumindo os materiais de UTI, acabou fechando o hospital por uma época e depois foi reaberto para eleição. Então o hospital não existia quando nós assumimos. Nós fizemos uma parceria, eu agradeço a Deus porque eu sou uma pessoa iluminada com isso. Nós fizemos uma parceria com a Cruz Vermelha. Nós investimos no hospital, na época, quase 7 milhões de reais em equipamentos. Hoje nós temos um tomógrafo, nós temos a UTI de novo, nós temos salas cirúrgicas e conseguimos agora o credenciamento para mais 12 leitos de UTI, ajudando a nossa região, ajudando os municípios vizinhos com a internação da Covid-19. Então, a área da saúde, nós temos uma atenção básica de primeira qualidade, nós temos uma equipe fantástica que pode servir de exemplo para todo o Paraná. Isso eu falo de boca cheia, porque a nossa equipe é dedicada, ela é qualificada e não mede esforço para fazer o melhor. Então, nós estamos mexendo na estrutura e mexemos também na equipe e estruturamos melhor a nossa equipe para tentar dar um atendimento de excelência para o nosso povo mais carente. Considerando essa estruturação que já foi feita, quais que são os planos para os próximos meses em relação a investimentos na área da saúde? Continuar ampliando, continuar melhorando os postos de saúde, continuar informatizando. Antes você tinha que fazer o exame em um lugar e ia para o outro posto de saúde. Hoje você faz os exames todos na sua localidade, você tira o sangue lá, você pega o exame lá, você já pega a receita lá e já vai para a farmácia trazendo o seu remédio para que possa ser tratada essa pessoa. Nós vamos fazer também o projeto Cuidando em Casa. Nós vamos levar os nossos profissionais, aquelas pessoas que estão estão doentes em suas casas, que será o próximo passo que nós vamos fazer. E também a entrega dos remédios na sua casa, através de motoboys. É um projeto que ainda está montando para facilitar ainda mais a vida do usuário. Pensando nas restrições relacionadas à pandemia. Nesse 1 ano de pandemia, muitas das nossas concepções sobre a doença acabaram mudando, acabaram se alterando. E isso a gente foi descobrindo a partir das tentativas mesmo, né, dos erros e dos acertos. Castro, por exemplo, foi uma das cidades pioneiras em barreira sanitária, foi uma das primeiras que implantou. O que o senhor viu que funcionou nesse tempo e o que pode ser feito ainda agora, que está funcionando na cidade e que deve continuar em vigor? Quando nós fizemos a barreira sanitária, nós já de cara nós sabíamos que o vírus estava trazendo de fora para dentro, de pessoas que viajavam e estavam transmitindo o vírus, porque até então no nosso núcleo de pessoas não existia o vírus. Foi esse cuidado que nós tivemos quando nós fizemos a barreira sanitária, e quando a pessoa tinha uma temperatura alterada, nós já encaminhávamos ao nosso UPA
e do nosso UPA passamos para enviávamos a pessoa à sua cidade oriunda. Funcionou. Eu acredito que as testagens em massa funcionaram também, que nós fizemos isolando os assintomáticos. No próprio atendimento da prefeitura foram mais de 60 pessoas que foram detectadas. E tudo em conjunto fez com que Castro hoje tivesse um equilíbrio no seu setor econômico, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas nós estamos ali num equilíbrio já há algum tempo, né? Algum tempo, desde o ano passado, no números de infectados. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam, infelizmente, tem pessoas que infringem, mas o que funciona realmente é o isolamento social. Não existe outra alternativa a não ser o isolamento social, né? Que é o que ninguém mais aguenta, é o que está todo mundo saturado. Eu não aguento, você não aguenta, ninguém mais aguenta isso daí, mas infelizmente é o único remédio, é o contato próximo das pessoas e o uso da máscara e a higienização das suas mãos. Isso é o que realmente funciona hoje, comprovadamente, né, por todos os órgãos que nós estamos seguindo e acompanhando desde o início da doença. E pensando nas restrições aí, nessas permissões que são feitas pela prefeitura, considerando ainda o foco das contaminações na cidade, que a gente sabe que difere de um município para outro, o que deve ser feito a partir de agora? O que deve continuar e o que pode ser implementado? Nós estamos aos poucos acompanhando o andamento da doença no município. Nós temos os dados da onde a pessoa pega, aonde o bairro que ela mora, a casa que ela vive. E dentro desses dados nós estamos tomando as precauções técnicas. Eu não faço nada que não seja técnico, que não seja conversado com a nossa equipe técnica. Eu não sou médico, eu não entendo, né? Infelizmente eu tenho que fazer os decretos, eu tenho que fazer as prevenções como o prefeito mandatário da cidade, mas tudo baseado tecnicamente. Então toda semana a gente dá um passo a mais. Toda semana a gente vê o que pode ser liberado, aonde vamos flexibilizar, aonde nós vamos ampliar com segurança a nossa população, sempre pensando na segurança da população. Agora, infelizmente, você pode fazer o que quiser, muitas vezes, que tem muitos que não respeitam, né? Tem muitos que infringem a lei e não dão bola e não acreditam na doença, né? E até que aconteça com ele ou com alguém da sua família, né? Porque infelizmente o ser humano é assim, né? Enquanto não sofrer na pele, muitas vezes não acredita, mas a gente está tentando fazer a nossa parte e orientar a grande maioria da população que tem colaborado muito conosco e nós estamos levando sob o controle a doença. Falando agora em economia, o senhor comentou ali no final do ano passado que um dos focos dessa gestão seria a industrialização de Castro, a geração de novos empregos, a capacitação. Até comentou em entrevista com a gente que deveria investir mais de R$300 mil por ano em qualificação, por exemplo. Em relação a essa questão de atração de indústrias, há algumas empresas já em negociação com a cidade? Como que a cidade está se planejando para isso? Nós temos boas notícias logo para dar à cidade. Nós focamos isso, nós estamos conversando com os empresários. Castro, eu tenho falado que é a bola da vez do estado do Paraná, muita gente querendo investir, muitas pessoas querendo construir na cidade e muitas pessoas querendo abrir seu negócio na cidade. Nós, infelizmente, estamos passando por esse momento crítico que pegou bem no meio das nossas negociações, mas existem 3 empresas já que estão praticamente concluídas as negociações, concluídas que irão para o nosso município, já viabilizaram os seus terrenos e agora nós vamos anunciar nos próximos dias esses investimentos que serão feitos em Castro. São 3 indústrias, 3 empresas de comércio, de quais setores elas são? São... Espera que você vai ver. Eu não gosto de falar para não melar o negócio, né? Mas são
praticamente uma indústria no setor de minérios, outras 3 no setor alimentício. E outras 3 no setor alimentício. Nós, com isso, pretendemos viabilizar quase 1.000 empregos diretos. Isso seria a viabilização de 2.000 empregos indiretos, né, que é o dobro, sempre é o dobro dos diretos. E, às vezes, umas empresas não muito grandes, elas geram muito mais empregos do que as grandes empresas que são hoje tecnificadas, né? É isso que a gente está focando. Uhum. E de que forma que o município está se preparando para isso? Está sendo investido em cursos de qualificação? De que forma preparar a mão de obra local? O município de Castro está preparado. Castro, hoje, eu sou suspeito a falar, né, mas nós temos toda a infraestrutura necessária para receber qualquer tipo de empresa. Nós temos escolas de qualidade, nós temos hospital de qualidade, nós temos ruas de qualidade, nós temos uma população preparada, nós temos mão de obra e nós temos o apoio da prefeitura nos cursos profissionalizantes, que foram mais de 200 no ano passado. Infelizmente, nós não conseguimos ainda continuar com esses cursos por causa da paralisação que está havendo por causa da pandemia. Mas nós vamos continuar qualificando à medida que as empresas vão precisando. Nós vamos fornecer as qualificações necessárias e esse investimento, isso não é uma despesa, é um investimento em pessoas, que é o que eu mais gosto de fazer, ajudar as pessoas que realmente precisam e sempre foquei nisso, que a administração pública tem que ser feita às pessoas que realmente precisam, que realmente precisam do governo do seu lado e investindo em qualificação, em mão de obra, em casas, em alimentação, seja no que for, na saúde e na escola. Falando agora em administração. No ano passado o senhor comentou que tinha interesse em criar 2 novas secretarias, a de Agricultura e a de Desenvolvimento Econômico, mas nesse primeiro momento não seria possível porque há um decreto, uma norma presidencial aí que impede fazer alterações nesse ano. De que forma que o senhor buscou suprir essa demanda, considerando que o senhor acreditava que precisava dessas secretarias, mas não podia abrir no momento? Como suprir isso? Nós fizemos adaptações dentro do que já existia, né? Infelizmente não é o que eu quero, mas nós fizemos algumas adaptações que hoje está suprindo a necessidade mínima no momento. Pretendo ainda fazer essas alterações no ano que vem. Como você falou bem, existe um decreto que você não pode fazer uma nova infraestrutura, você não pode gastar com pessoal, mas existem municípios que fizeram isso, né? Mas eu não, com a experiência que eu tenho, eu prefiro esperar, não tem por que antecipar as coisas e acreditar que no final do ano a gente consiga montar a estrutura que eu pretendo para tocar os próximos 3 anos daí, né? E falando agora de uma forma geral mesmo, para a gente finalizar a nossa entrevista. Considerando tudo o que pode e o que não pode, a situação atual, as leis, as normas em vigor, quais que são as ações que o senhor pretende desenvolver até o final desse ano? 3, por exemplo, 3 ações que o prefeito quer fazer até o final do ano em Castro. Primeiro é vacinar todo mundo. Esse é o principal foco. Eu acho que é o principal foco de todos os prefeitos. Nós queremos livrar nossa população disso daí. E não existe outra forma a não ser com a vacinação em massa das pessoas. Quero concluir todas as obras que nós não conseguimos concluir por causa da pandemia e resgatar, né, trazer de volta a alegria da nossa população, a autoestima, né, a vontade de viver e a liberdade que hoje nós perdemos por causa dessa doença. Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade de vir conversar aqui conosco. Eu que agradeço a você, Milena, eu agradeço ao Diário dos Campos, que sempre foram companheiros do nosso município. E se Deus quiser, logo nós estaremos aqui falando cada vez mais só de coisas boas para a nossa população.
Muito obrigada novamente e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. E amanhã você pode conferir no nosso jornal impresso e também no portal uma matéria com um resumo do que foi conversado aqui. Até a próxima!